Sim. Meu nome é Pavel Alenov, da cidade de Kaliningrado. Como já disse, esta é a minha primeira experiência conduzindo uma transmissão, de modo geral. Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência de conduzir uma transmissão no Zoom antes. Parece que conseguimos resolver. Bem, alguns pequenos problemas técnicos acontecem, mas não é nada demais. Então, hoje vamos falar sobre nossa empresa, sobre os produtos que a empresa oferece ao mercado e, claro, também sobre as oportunidades de negócio, ou seja, resumidamente, sobre o dinheiro que ganhamos aqui ou que podemos ganhar. Hoje temos muitas pessoas que estão participando da apresentação pela primeira vez, tenho certeza disso. Vou tentar ser conciso, objetivo e transmitir bem todas essas informações para vocês. Então, vou falar brevemente sobre mim, em poucas palavras. Quem sou eu? Como já foi mencionado na divulgação, realmente trabalhei 20 anos como empregado. Tenho também um currículo bastante extenso. Na verdade, sou músico de formação, sou baterista, toquei em bandas profissionais, toquei em teatro de ópera, tive até essa experiência, toquei em banda militar, servi por contrato no Exército e, além disso, trabalhei 3 anos como plantonista operacional no Ministério de Situações de Emergência. Também trabalhei com caminhões, ônibus, viajei em turnos, pesquei, fui pescador. Bem, nos últimos 4 anos trabalhei como instrutor de direção em uma autoescola, ensinando teoria. Ou seja, por que estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho uma bagagem bastante rica de trabalho como empregado. Mas o tempo todo eu procurava algumas alternativas, onde mais eu poderia, bem, encontrar alguma renda extra. E um dia simplesmente cheguei à conclusão de que o emprego formal não atendia a algumas das minhas necessidades. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o emprego formal é limitado, ele tem um teto de renda. E o mais importante, para mim, o ponto crucial do emprego era que se você trabalha, você recebe dinheiro. Se você não trabalha, você não recebe dinheiro. E claro, eu sempre olhava de alguma forma para o lado dos negócios. Eu pensava que se você quer ganhar bem, precisa ter um negócio próprio. Mas eu não sabia como fazer isso. Eu não tinha nenhuma formação financeira especial, nem experiência em vendas ou algo do tipo. Ou seja, eu estava bem longe disso. Mas por obra do destino, pela vontade de Deus, há 2 anos conheci um fenômeno chamado marketing de rede. Na verdade, nem foi há 2 anos, não foi há 2 anos, foi há pouco mais de um ano que eu conheci o marketing de rede. Uma empresa, era outra empresa, não vou mencionar qual é agora, não faz sentido. Fiquei lá apenas alguns meses e sou grato por esse período, porque foi quando conheci esse fenômeno chamado marketing de rede e eu entendi que era exatamente ali que eu encontraria respostas positivas para essas minhas perguntas, que eu poderia, depois de um tempo, alcançar uma renda residual. É quando a gente já pode, por exemplo, não trabalhar, né? E mesmo assim a renda continua entrando. E na verdade, ao me aprofundar no tema do marketing de rede, eu percebi que é, sem medo de usar essa palavra, um modelo financeiro genial. Embora antes disso, vocês sabem, eu era extremamente cético em relação ao marketing de rede. Eu, na verdade, sou uma pessoa bastante cética por natureza, bastante reflexiva. Eu preciso sempre verificar e conferir tudo. Agora, por favor, coloquem um sinal de mais no chat. Quem também, assim como eu, era cético em relação ao marketing de rede e não acreditava muito nisso. Ou talvez agora tenhamos pessoas aqui que foram convidadas por alguém, vieram ouvir esta transmissão e têm esse mesmo sentimento? Vocês acham que marketing de rede é algo, bem, não muito sério? Existem pessoas assim aqui, só por curiosidade. Pessoas como eu era, na verdade, há algum tempo atrás. Sim, sim, pessoal. Aqueles que já são parceiros, que já estão no marketing de rede, mas que antes também eram céticos, se vocês já passaram por isso, coloquem um sinal de mais. Bem, eu acho que essa é uma situação bastante comum. Muitas pessoas, na verdade, todos nós vivemos sob o domínio de estereótipos. E muitas vezes acontece que a pessoa tentou algo em algum lugar, não deu muito certo, ou se deparou com um produto de qualidade duvidosa, ou com uma empresa não muito séria, né, algo assim, né, ficou com uma má impressão e depois acaba generalizando isso para toda a indústria. E vocês sabem, eu gosto muito dessa comparação. O marketing de rede é um conceito muito, muito amplo. Existe esse conceito chamado alimentação fora de casa, certo? Mas convenhamos, existem, por exemplo, restaurantes com estrelas Michelin. Existem restaurantes mais simples, existem cafeterias, existem lugares como, por exemplo, o Chocolatnitsa, não é? E existe algum lugar horrível, tipo um boteco na saída de alguma cidade distante, onde em vez de guardanapos colocam papel higiênico com todo o respeito, né? Percebem a diferença? E tudo isso é alimentação fora de casa. Mas nós não misturamos tudo em uma coisa só. Nós entendemos que existem diferentes tipos de estabelecimentos, certo? O marketing de rede é a mesma coisa.
Um verdadeiro marketing de rede, quando a empresa é séria, quando a empresa é estável, com um produto de qualidade, isso sempre é uma história de sucesso para a pessoa que decide trabalhar com ela. Por isso, quando conheci o marketing de rede, mas o plano de marketing daquela empresa não me agradou, eu ainda assim vim para o marketing de rede por causa do dinheiro. Eu não vou esconder esse fato aqui, certo? Acho que isso é normal. Ou seja, eu procurava exatamente dinheiro, eu procurava exatamente uma renda, e na verdade eu encontrei isso. E aconteceu que no verão passado conheci a empresa Vieda. Eu não entrei no processo imediatamente. Eu apenas conheci a empresa, é assim que posso dizer. Eu pedi alguns produtos para mim, esses óculos que estou usando agora e as palmilhas foram as primeiras coisas com as quais tive contato. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde e eu obtive meus primeiros resultados. Fui entendendo as informações aos poucos, fui entendendo o plano de marketing gradualmente. Eu tinha uma carga de trabalho muito pesada. Naquela época, eu trabalhava como instrutor e trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Mas apesar de tudo isso, eu ainda encontrava tempo para tentar entender, para tentar compreender. E já no outono, comecei a me aprofundar mais no processo. Começaram a aparecer os meus primeiros parceiros. No início de novembro, fui a Moscou para o nosso fórum de 2 dias da empresa Veda. E lá eu fiquei, sinceramente, em um choque positivo. Afinal, eventos tão grandiosos assim realmente ampliam a compreensão, porque durante 2 dias inteiros eu simplesmente recebia informações completas quando esse negócio foi literalmente destrinchado para mim, parte por parte. Eu simplesmente entendi que tipo de empresa é essa, qual é a sua dimensão. E ao voltar para Kaliningrado, eu simplesmente pedi demissão do meu emprego. Além disso, vocês sabem, eu planejava isso. Então, eu entendia que agora seria mais correto, sabe? Talvez fosse mais sensato, primeiro aumentar um pouco minha renda, sim, no marketing de rede com a empresa, e só depois fazer a transição, bem, quando essas rendas se igualassem para que houvesse algum equilíbrio e então eu pudesse sair do emprego e me dedicar totalmente. Mas eu fiquei tão impressionado, me aprofundei tanto, entendi tudo e enxerguei as oportunidades, exatamente aquelas oportunidades que a empresa Veda oferece, que percebi que não fazia sentido eu perder 12 horas por dia, porque aqui as perspectivas são maiores. Um dia simplesmente sentei e me perguntei, Pavel, afinal de contas, o que você realmente quer? Se você quer sucesso, se você quer grandes ganhos, se quer viver aquela vida com a qual eu sonho, então essa opção é se dedicar à parceria com a empresa Veda. O emprego formal não me proporciona isso. Então, por que eu deveria dedicar todo o meu tempo prioritário ao emprego? Foi ambicioso, talvez até arriscado, mas eu fiz isso. Eu saí do emprego e mergulhei completamente no negócio da Veda, do que, na verdade, não me arrependo, porque já no primeiro mês alcancei uma renda de 150 mil. Foi então que surgiu aquela sensação de confiança e estabilidade. Meus familiares ficaram um pouco mais tranquilos, porque, embora minha família me apoie, é claro, ainda assim houve momentos de tensão com minha esposa, porque, bem, ela entendia o risco, mas sou grato a ela por simplesmente ter acreditado em mim. E eu disse, por favor, Nástia, confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. É isso. E no final, no meu 5º mês de atividade intensa, eu atingi a qualificação de diretor e alcancei um rendimento de 300 mil. Essa é a minha breve história. Por que decidi contar alguns detalhes com mais profundidade? Eu sou exatamente aquela pessoa que veio do emprego tradicional. Conversando com as pessoas, frequentemente me deparo com comentários do tipo: ah, claro, todos aí são bem-sucedidos porque já eram do marketing de rede, porque todos vieram dos negócios ou de algum outro lugar. Ou seja, todos são, de certa forma, sortudos, bem-sucedidos, experientes, e é por isso que tem esse sucesso. Eu digo para eles: olha, eu sou uma pessoa do povo, por assim dizer. Eu não sou do marketing de rede, nunca trabalhei com vendas, nunca tive negócio próprio. Eu sou realmente alguém que veio do emprego tradicional, do emprego mesmo. Por isso, contei um pouco mais detalhadamente sobre isso e quero dizer com isso que, com desejo e determinação, qualquer pessoa pode alcançar o sucesso na nossa empresa. Um novo olhar sobre a indústria de MLM. Posso dizer isso pela minha própria experiência, porque apesar de eu não ter tido experiência anterior em marketing de rede, já trabalhando com a empresa, eu me aprofundei muito nesse tema e comecei a comparar histórias de outras pessoas e a observar outras empresas. E, na verdade, não é tão difícil estudá-las, basta ter curiosidade, analisar algumas propostas, planos de marketing e coisas do tipo. Então, sabe, eu percebi que o tempo todo me vem à cabeça a expressão: isso é o marketing de rede 2.0. É uma evolução do marketing de rede, porque a empresa Veda oferece oportunidades únicas. Não estou dizendo isso só para impressionar, é realmente assim. E vocês vão entender isso agora, à medida que eu for explicando para vocês. Acho que isso será especialmente interessante para quem já tem experiência em marketing de rede,
talvez esteja em alguma empresa, ou já tenha estado, ou pelo menos tenha alguma ideia sobre o assunto. Ao mesmo tempo, vou tentar não me aprofundar demais e não sobrecarregar com muita informação, porque temos pessoas assistindo que estão tendo contato com tudo isso pela primeira vez. Vou falar sobre alguns pontos principais, os mais essenciais. Então, o famoso boca a boca. O que é isso exatamente? O que queremos dizer com isso? É a transmissão de informações de pessoa para pessoa. Afinal, concorde, confiamos muito mais nas informações quando ouvimos de alguém, e isso é algo normal na vida. Porque sempre, por exemplo, se alguém me diz, olha, Pacha, ali tem uma oficina muito boa, eles fazem um ótimo serviço. Eu vou primeiro nessa oficina, certo? Ou se alguém me disser, olha, tem um restaurante ali na esquina, lá tem uma sobremesa incrível, ou algum prato especial, ou já fizeram um evento lá e foi tudo ótimo. Pronto, eu já entendi, é lá que eu vou. Até mesmo quando vamos comprar alguma coisa em algum lugar, nós lemos as avaliações. Mas avaliações em texto sempre podem gerar alguma dúvida, não é? Quem foi que escreveu vai saber, às vezes são avaliações compradas, existem de todo tipo, não é? Mas ainda assim, quando a informação vem de pessoa para pessoa, isso gera muito mais confiança. Prestem atenção neste slide. Grandes empresas do mundo todo estão implementando recomendações no negócio de marketing de rede. E isso é um fato. Especialmente o cenário econômico atual já nos mostra que a publicidade, como era feita nos anos 90, por exemplo, ou nos anos 70, já não funciona mais da mesma forma hoje em dia. Concordem, hoje em dia, se você estava dirigindo, ou digamos, em um ônibus, em algum transporte público, e ao longo das estradas em todas as cidades há outdoors, eles simplesmente mostram um iPhone ou algum tipo de publicidade que passa na televisão. Para ser sincero, já faz muito tempo que não assisto TV, então nem sei como as coisas estão por lá agora, não acho que algo tenha mudado. Na verdade, ela provavelmente causa ainda mais irritação. Ah, sim. Afinal, o mercado global, se é que posso dizer assim corretamente, começou a perceber que é realmente necessário implementar um sistema de recomendações. Repare que agora bancos, concessionárias de automóveis, operadoras de turismo, operadoras de telefonia móvel e várias empresas estão adotando esse sistema. Isso é justamente o sistema de negócios em rede, o sistema de recomendações. Por exemplo, você foi a um restaurante, né, fez um evento legal lá, e depois diz ao seu amigo, olha, aquele restaurante é ótimo, né? Nós nos divertimos muito lá. Se você quiser comemorar seu aniversário, vá àquele restaurante e diga que foi indicação minha. E imagine só, ele foi, fez o evento dele naquele restaurante, gastou uma certa quantia e depois o restaurante liga para você e diz: Olá, Pavel, muito obrigado, agradecemos pela recomendação. Aqui está uma recompensa nossa para você. Ou, se preferir, pode vir e usar um crédito para comer algo, fazer um pedido, certo? É a nossa forma de agradecer. Isso seria justo. Na verdade, para falar de forma simples, essa é a base do negócio de marketing de rede. Ou seja, a empresa elimina um elo de intermediários entre o fabricante e o consumidor final, por meio de seus distribuidores. Ou seja, nós, aqueles que trabalham nesse negócio, aqueles que oferecem o produto ao seu círculo ou também convidam outros a se juntarem a esse negócio. Porque nós temos, na verdade, de certa forma, em cada empresa existe seu próprio programa de parcerias. Preste atenção que as empresas de marketing de rede faturam bilhões de dólares em diversas categorias de produtos. São suplementos alimentares, higiene, cosméticos, equipamentos para a saúde e outros produtos. Afinal, em todas as empresas de marketing de rede, de modo geral, ou melhor dizendo, em muitas empresas de marketing de rede, de modo geral, existe aquilo de que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas já estão dispostas a comprar, aquilo de que sentem necessidade. Porque se uma empresa de marketing de rede oferecesse ao mercado algo de que o mercado não precisa, ela simplesmente não sobreviveria. Afinal, não se trata apenas de, imagine, um hipermercado, sim, enorme, clássico. Ele tem um grande fluxo de pessoas. As pessoas passam por ali e simplesmente por esse fluxo, algumas compram algo, outras não, algo chama a atenção, outra coisa não, e assim o giro de mercadorias acontece. Nas empresas de marketing de rede, isso é impossível, porque elas oferecem seus produtos por meio de distribuidores e o produto precisa ser de altíssima qualidade. Caso contrário, simplesmente não vai funcionar. E, se agora falarmos especificamente sobre a empresa Vieda, os produtos da Vieda são de qualidade premium. E isso é algo de que toda família precisa. E mais adiante vocês vão se convencer disso. A principal ideia da empresa Vieda é o cuidado com nossos parceiros e clientes. O que está por trás dessas palavras? A empresa Vieda não oferece apenas algum produto simples para o mercado. Na verdade, a empresa Vieda oferece produtos verdadeiramente únicos e diferenciados.
baseados nos antigos e valiosos ensinamentos da medicina tradicional chinesa, voltados especialmente para a manutenção da saúde, sua restauração e também para a prevenção de doenças. Ou seja, são produtos inovadores que ajudam a prolongar a vida e a juventude das pessoas por muito mais tempo. E esses são produtos únicos, uma oferta para o mercado da qual toda pessoa precisa, por definição. Isso, de certa forma, não precisa ser discutido. A questão, claro, é a confiança da pessoa. Se ela vai acreditar ou não, se vai querer ou não, isso é outra questão. Mas a empresa oferece esse tipo de produto e da mais alta qualidade. Ao mesmo tempo, cria uma plataforma inovadora, uma plataforma de parceria colaborativa e inclusiva, através da qual todas as pessoas que se juntam a este projeto têm a oportunidade de participar ativamente, contribuindo com suas habilidades e talentos, e assim podem ganhar um dinheiro muito digno, recebendo uma remuneração justa e valorizada pelo seu esforço e dedicação. Ou seja, são atendidas, na verdade, na minha opinião, duas das necessidades mais básicas das pessoas: saúde, que é o mais importante, como sabemos, e dinheiro. Porque, por mais que se diga, provavelmente é correto afirmar que o dinheiro não é o mais importante. Sim, existem coisas mais importantes, mas o dinheiro é uma parte fundamental. Concorde que tudo na nossa vida, envolve dinheiro. Para onde quer que olhe, o dinheiro é necessário em todo lugar. Se queremos algo de melhor qualidade, quanto maior a qualidade do que desejamos, mais caro isso custa. Boas férias, boa comida, boa roupa, uma boa casa, um bom carro e tudo o mais. Vieda é uma associação de empresas, é um holding bastante grande e sério. Em 2022, começou o trabalho nos mercados da SEI e um desenvolvimento muito rápido. E a partir de 2023, começou um desenvolvimento acelerado no cenário mundial. Ou seja, a empresa que trabalhou com sucesso durante muitos anos no mercado interno começou a entrar no mercado mundial e com bastante êxito. E desde a primavera do ano passado, isso se tornou uma direção de grande escala para ir para a empresa. Isso inclui a Rússia, os países da CEI, a Europa Oriental e Ocidental, os países da África e os países da América do Sul. Na verdade, a empresa está agora apenas no início do seu desenvolvimento global. Mas é importante ressaltar que a empresa não é uma startup. Esse é um ponto muito importante. Esta é uma empresa com uma plataforma já muito sólida de experiência e conhecimento nessa área, e esse gigante está começando seu movimento no cenário mundial. A empresa oferece a oportunidade de adquirir produtos de diferentes linhas. Isso inclui equipamentos e aparelhos. Falaremos com mais detalhes sobre algumas dessas opções um pouco mais adiante. São suplementos alimentares, cosméticos, produtos para a saúde e itens de higiene. A primeira coisa que gostaria de mencionar é um dos carros-chefe da empresa, o ativador celular. O ativador celular ativa as células adormecidas, desacelera o processo de envelhecimento do organismo, estimula o metabolismo e a microcirculação em nível celular, melhora o funcionamento dos órgãos internos e das principais glândulas do corpo, além de proporcionar energia e disposição, como você pode ver no slide. O que eu gostaria de contar sobre esse ativador? Vou compartilhar a história da minha família, minha experiência pessoal, a experiência da minha família. Quando comecei minha parceria com a empresa, esse ativador, ou seja, eu já tinha analisado, como já mencionei, eu gosto de me aprofundar em tudo, gosto de entender tudo. Comecei a pesquisar diversos materiais sobre essa tecnologia. É uma tecnologia da física quântica, é uma tecnologia de radiação terahertz e emissão de ânions. Não vou me alongar muito nem falar demais usando toda essa terminologia científica, mas vou resumir dizendo o seguinte: quando estudei essa questão, descobri uma coisa, que atualmente, ultimamente no mundo, no campo da medicina, no campo da ciência, está se dando muita atenção a essa tecnologia. Essa é a tecnologia do futuro. Não tenho medo de usar essa expressão. Atualmente, no mundo todo, não existem análogos portáteis desse tipo, ou seja, um aparelho pequeno que possa ser usado em casa como um eletrodoméstico. Porque existem aparelhos semelhantes que utilizam essa tecnologia. Eles ficam instalados de forma fixa em clínicas particulares e os procedimentos realizados neles custam muito caro. E, na verdade, um aparelho assim, para simplesmente tê-lo em casa, ninguém no mundo fabrica, exceto a empresa Veda. A empresa Veda fez isso e oferece esse produto ao mercado. E quando eu encomendei esse aparelho para mim, decidi enviá-lo para minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe passou por uma situação assim. Em 2014, ela, segundo os neurologistas suspeitaram, sofreu um AVC. Ela caiu, a perna dela começou a doer e depois o pé parou de se mexer. Ou seja, o pé direito ela não sentia, não conseguia mexer. Ela foi examinada por muito tempo. Fizeram vários exames, radiografias e muitas outras coisas. O neurologista disse que provavelmente foi um AVC, só que ela passou por isso andando sem perder a consciência. Isso pode acontecer.
E, em geral, se não houver recuperação em determinado tempo, então não vai mais se recuperar. Minha mãe andava com uma bengala, ou seja, durante uns 5 anos houve algum tipo de tratamento ativo, depois tudo isso meio que foi deixado de lado. Então ela andava com uma bengala, porque o pé estava descontrolado, era muito difícil caminhar. Eu mando esse ativador para minha mãe, já confiando no aparelho, porque eu já tinha visto muitos depoimentos. Na verdade, nós temos muito material sobre esse assunto. E eu enviei para ela. Claro que minha mãe, a princípio, ficou cética e disse: Ah, Pacha, o que é isso? Que aparelho é esse? Mas eu falei: Mãe, tenta, tenta. Eu mesmo estava curioso. Pensei: isso não é tão simples assim. Eu, por exemplo, não tinha nenhum problema de saúde específico para poder sentir alguma coisa imediatamente, sabe? Vou ser sincero com vocês, quando enviei para minha mãe, pensei que se houvesse alguma melhora já seria ótimo. Mas quando minha mãe começou a usar em outubro, e já lá pelo dia 20 e poucos de novembro, ela me liga e diz que os dedos do pé dela começaram a se mexer, que a sensibilidade na perna estava voltando. E no momento, a perna dela praticamente se recuperou, ela já consegue andar sem bengala. Esse fato que aconteceu na minha família é realmente impressionante. E depois disso, tive ainda muitos outros resultados comigo mesmo. Por exemplo, eu sempre tive problemas com pâncreas, né? Fui diagnosticado com pancreatite reativa. Esse é um diagnóstico em que não dói o tempo todo, mas não se pode comer nada picante, nada gorduroso, não pode manteiga, não pode alho, álcool, então é totalmente proibido e assim por diante. E, portanto, eu sempre fui muito cuidadoso com a alimentação, porque qualquer coisa que eu comesse podia causar uma reação imediata. Começavam as dores, outras sensações, coisas desagradáveis na hora. Quando comecei a usar o ativador, o fato é que o ativador, essas ondas de terahertz, elas penetram no corpo humano de 10 a 12 centímetros. Ou seja, ao usar esse ativador em mim mesmo, eu percebo que também estou tratando meus órgãos internos. E nós temos materiais especiais sobre como utilizá-lo especificamente nos meridianos. Isso já vem da área da medicina chinesa, para que o resultado seja mais eficaz, mas também trabalhei diretamente na área problemática. Para ser sincero, depois disso eu não fui fazer exames nem consultas. Talvez eu devesse ir, mas meu pâncreas ficou em silêncio, simplesmente parou de me incomodar completamente. Chegou a um ponto em que eu já fiquei mais confiante. Eu como comida apimentada, assim, às vezes como manteiga, como alho, e no geral tudo corre normalmente, não há nenhuma reação forte assim. E também houve situações, por exemplo, em que eu me queimei, tive uma queimadura, usei o ativador e ela desapareceu muito rapidamente. Sim, minha esposa teve um problema desses, ela teve um terçol e, sabe, não era bem no olho, não era aquela bolinha de pus do lado de fora, mas sim para dentro, em direção ao olho. E já no dia seguinte estávamos nos preparando para ir, eu disse: Olha, precisamos ir ao oftalmologista para mostrar isso. Mas à noite decidimos usar o ativador. Ou seja, ele funciona como um secador de cabelo. Sai ar quente dele, tem 3 modos, e cada modo corresponde a uma determinada quantidade de ondas. Uma onda, 2 ondas ou 3 ondas. Nós colocamos então no segundo modo. Por um tempo eu direcionei o ar para o olho do jeito que consegui, fazendo movimentos em forma de 8, círculos. Com o olho fechado, pronto, fomos dormir. Acordamos de manhã e o inchaço tinha sumido, só restou uma leve vermelhidão no olho. Esses são os resultados na minha família. E nem vou mencionar que temos muitos relatos, resultados em que as pessoas se livram até mesmo de câncer. Além disso, é importante entender, pessoal, é importante entender que nós não somos médicos, não podemos isso para alguém. Eu não posso recomendar isso para alguém e dizer: olha, use isso, trate-se, com certeza vai te ajudar. Isso fica claro sob a responsabilidade pessoal de cada um, mas simplesmente existe esse fato. Simplesmente há o fato de que as pessoas se curam, alguém tinha câncer, alguém tinha psoríase, alguém tinha vitiligo, até mesmo bebês tinham problemas. Houve até casos em que animais, como um gato, estavam com insuficiência renal, já estavam quase tendo que sacrificar o gato, mas usaram o ativador e a saúde do gato se recuperou. Ou seja, chega até a esses casos. Ou seja, este aparelho, na verdade, é um dispositivo que, na minha opinião, deveria estar em toda a família. Em toda a família, é como um termômetro no kit de primeiros socorros. Óculos de computador de alta tecnologia. É isso que estou usando agora. É uma tecnologia muito bacana. Bom, em primeiro lugar, apesar de serem transparentes, eles protegem contra os raios ultravioleta e contra a luz azul do computador. A armação é feita de um composto polimérico, eles são muito resistentes, repare, ao mesmo tempo são flexíveis, servem para qualquer pessoa, é tamanho único. E é nesse composto polimérico que forma a armação que está o grafeno. Grafeno é um composto de carbono que emite ânions. E os ânions são algo extremamente benéfico. Eles também são chamados de vitaminas do ar. Eles estão presentes no ar, só que a quantidade deles faz diferença. A maior concentração deles na Terra pode ser encontrada perto do mar ou nas montanhas.
Por isso, aliás, as pessoas que vivem nas montanhas geralmente são longevas. Se você for, por exemplo, para as montanhas, ligar um ionômetro e medir o ar lá, provavelmente vai encontrar cerca de 300, talvez 500 desses íons por centímetro cúbico. Se você aproximar o ionômetro dos nossos óculos, como já foi feito, a emissão vai de 1.000 a 2.000 desses íons. Portanto, na verdade, agora com esses óculos, eu estou respirando ar de montanha. Mas o que mais posso dizer sobre mim? Quando eu trabalhava como instrutor e usava esses óculos, eu não sentia nenhum cansaço típico de motorista. Sabe quando os olhos ficam secos, a cabeça pesada no fim do dia, especialmente quando começa a escurecer? Isso realmente me ajudava muito. Ele alivia a dor de cabeça, elimina qualquer congestão nasal. Se a pessoa está resfriada ou, por exemplo, tem alguma alergia, não importa, eu testei isso em dezenas de meus alunos e aprendizes. As pessoas vinham até mim com o nariz entupido. Pavel Petrovich, não consigo. Eu dizia, espere, coloque os óculos. Ficamos ali na área fechada praticando por 15 a 20 minutos. Imediatamente a vermelhidão da pessoa sumiu, o nariz desentupiu. Pergunto, e seu nariz, como está? Ele, ótimo. E esses óculos milagrosos? Vou explicar. Ou seja, temos esses óculos maravilhosos. Eles não aumentam, não têm grau. Bem, são apenas óculos para uso diário, eu os uso todos os dias. Aliás, comecei a perceber que minha visão estava piorando e eu precisava afastar o livro. Agora já não faço mais isso, a visão, bem, está se recuperando. Claro que é preciso observar. De qualquer forma, cada caso é individual, é preciso fazer exames, mas a influência positiva é evidente. As palmilhas corretivas, na verdade, a palavra palmilhas talvez nem seja a mais adequada. Trata-se de um sistema de alta tecnologia para a correção e restauração da postura da pessoa, distribuindo corretamente a carga sobre as articulações, sobre o joelho, o tornozelo, a coluna vertebral, até mesmo as vértebras cervicais. Isso influencia os órgãos internos e o estado geral da pessoa. Por quê? Porque o pé, como dizem os chineses, é o segundo coração. Aqui estão localizados pontos de acupuntura, aqui está o atlas de todos os órgãos do corpo humano, e a influência sobre esses pontos de determinada maneira em pontos específicos estimula exatamente esses órgãos e sistemas do corpo. E nessas, se você prestar atenção nessas nossas palmilhas parciais, não são palmilhas completas, elas cobrem cerca de 2/3 do pé. Lá estão localizados pontos que trabalham os pontos de acupuntura mais importantes do pé, prevenindo assim problemas de saúde e restaurando a saúde da pessoa. Falando por mim, meu joelho doía muito. Eu o machuquei então há 2 anos e pensei, vai passar, vai passar. Mas continuava doendo, doendo, doendo. Não sei se foi uma distensão ou se peguei friagem, até hoje não entendi. Eu estava em Gologokotsk pescando e acabei distendendo a perna. Comecei a usar essas palmilhas. Literalmente, em 5 dias, tudo parou de doer, e minha lombar também parou de incomodar. Eu tenho um pequeno desvio nas vértebras, a cada 3 ou 4 meses eu ia regularmente ao quiroprático, e ele sempre me dizia que, enquanto eu não resolvesse a questão de fortalecer as costas, teria que perder a barriguinha, entre outras coisas. Enfim, eu estava sempre indo lá, ou seja, havia um problema, não era uma hérnia, mas mesmo assim, comecei a usar palmilhas, agora as uso o tempo todo, e minha lombar não me incomoda mais. Consigo ficar em pé por muito tempo, consigo caminhar por longos períodos, e no geral está tudo bem comigo. Além disso, essas palmilhas eliminam o pé chato, tanto o longitudinal quanto o transversal, e também resolvem o problema do joanete em mulheres. Aliás, minha esposa tem esse problema. É hereditário nela e chegou ao ponto de o osso começar a doer. Eles doíam nela, ela começou a usar palmilhas e os ossos pararam de doer. Agora estamos observando, acompanhando. É claro que isso é um processo longo e que, com o tempo, não é que seja possível, mas com certeza, ao longo de um certo período, esse problema dela também será resolvido, porque há relatos assim. Ou seja, mais uma vez, nem dá vontade de chamá-los de palmilhas. É realmente um produto muito legal, altamente eficaz e de alta tecnologia, que, só para constar, tem uma margem de resistência e uma vida útil de 50 anos. Além disso, eles ainda têm uma função de diagnóstico. Quando a pessoa usa, eles começam a mudar de cor. Eles começam a ficar pretos, verdes, amarelos ou vermelhos. E cada uma dessas cores indica que, aparentemente, ao entrar em contato com o biomaterial da pessoa, mostram que há um problema nessa área e que vale a pena prestar atenção. Ou seja, se ficar vermelho, é algo relacionado ao coração. Se ficar preto, é com os rins, e assim por diante. Aliás, não faz muito tempo, conversei com uma pessoa que conhece muito bem o tema da China. Ele conhece profundamente a medicina chinesa, esteve muitas vezes na China e gosta muito disso. E ele me disse, estávamos fazendo uma apresentação juntos e ele me contou uma coisa interessante. Pavel, ele disse, você consegue imaginar o quanto na sua empresa tudo foi calculado e pensado nos mínimos detalhes? Eu perguntei, o que você quer dizer com isso? Ele respondeu, veja, está escrito aqui, certo? Se escurece são os rins, e realmente essas cores correspondem a esses sistemas e órgãos. Eu disse, que legal.
Pavel disse: acho que você não entendeu completamente. Você consegue imaginar o que eles incorporaram nessa tecnologia para que, se for algo com os rins, escureça exatamente? E se for com o coração, fique vermelho? Isso significa que foram aplicadas fórmulas químicas e físicas bastante complexas. E sabe, eu estou sentado segurando essa nossa palmilha nas mãos e fico arrepiado ao perceber isso. Eu nunca tinha pensado nisso antes, e agora estou ansioso para compartilhar isso com vocês. Pode até parecer algo não muito sério, tipo uns enfeites dourados, né? É um produto incrível, incrível, de alta tecnologia, que incorpora tecnologia e ciência associadas aos ensinamentos mais antigos da medicina chinesa e que promove a sua saúde, que lhe proporciona bem-estar, que resolve questões de recuperação e prevenção da saúde, aliás, até mesmo para a recuperação da visão. Pelo que eu sei, há até relatos sobre isso. Nossos absorventes aniônicos, bem, esse é o nosso produto favorito. Acho que agora muitos de vocês provavelmente sorriram. E alguém na sala pode até dizer: olha só, né? Como é que um homem fala sobre absorventes e ainda com esse sorriso? Na verdade, eu adoro esse produto, eu simplesmente sou apaixonado por ele. Por quê? Porque, bem, afinal de contas, se não formos hipócritas, devemos entender que este é um produto como qualquer outro. Embora no começo eu não me sentisse muito à vontade para falar sobre isso como homem, depois simplesmente percebi e entendi que é um produto de consumo como qualquer outro. E o mais importante é que este é um produto muito importante, porque ele toca em um aspecto fundamental, a saúde da mulher. E a saúde da mulher é a saúde da nação, é a saúde da humanidade. Desculpe pelo tom solene, mas é realmente assim, concorde comigo. Se olharmos para os últimos 20 ou 30 anos, o nível de doenças relacionadas à saúde feminina simplesmente aumentou, chegando até a infertilidade. Por quê? Porque o que as nossas mulheres usam a partir dos 14, 13 anos depende de cada uma, até uns 50 anos mais ou menos, elas usam constantemente, todo mês, produtos que compram em lojas de departamento, farmácias ou em outros lugares. E na verdade isso é literalmente lixo. Eu nunca tinha nem pensado sobre isso, mas quando comecei a conhecer o produto, assisti a um vídeo. Nós temos um vídeo, vocês podem pedir para as pessoas que os convidaram para a apresentação. Elas vão fornecer todo esse material para vocês. Existe um vídeo comparativo, onde comparam absorventes de outros fabricantes com os nossos e mostram do que realmente são feitos os absorventes que até compramos na farmácia. Mas funciona, é da farmácia. Isso significa que está tudo certo, é estéril. Não, amigos. O comércio está em todo lugar hoje em dia, não é? Na farmácia vende-se a mesma coisa, produtos feitos de lixo, matéria-prima reciclada com química muito agressiva e pesada. Além disso, eles nem cumprem direito à sua função principal, por assim dizer, o seu propósito. E os nossos absorventes são feitos de materiais naturais. É um produto primário, eles são extremamente estéreis, ou seja, toda a embalagem, a própria embalagem, é feita de uma folha de alumínio muito boa, de altíssima qualidade. Cada um dos nossos absorventes vem em um envelope individual, hermeticamente selado. Agora que me aprofundei no assunto, entendo que é importante que nada entre em contato com o produto. E além disso, né, o nosso produto é totalmente natural. Até mesmo a cola, as mulheres vão entender do que estou falando, aquela que gruda na roupa íntima, é de grau alimentício, ou seja, própria para alimentos. Normalmente essa cola é química e ela acaba ficando, não é? E isso é muito prejudicial e perigoso. Tudo isso, novamente, acaba entrando no organismo feminino. Mas aqui tudo é natural. Além de cumprir 1000% com sua função principal, ainda tem um chip especial. Bem, chip é só um nome simbólico. Não é um chip como de computador. Não pensem nisso, é apenas um pequeno insertinho, como um pedacinho de papel. Lá dentro, então, a prata fina, madeira de teixo e mais alguns outros elementos que criam esse magnetismo. Vejam só o slide, certo? O magnetismo limpa o útero e remove as toxinas, puxando-as para fora. E além disso, ele ainda emite íons, os mesmos íons que entram no organismo feminino. Além de suprimirem toda a microflora nociva, patogênica, eles também promovem a prevenção e a melhora da saúde. E há casos em que mulheres que não conseguiam engravidar, ao usarem todos os nossos absorventes, depois conseguiram engravidar. Eu sei que existem esses relatos. Falando da minha família, minha esposa tinha alguns problemas ginecológicos e nós também temos um gel vaginal, que é um produto muito bom. Vocês também podem se informar sobre ele depois. Ela fez o tratamento e começou a usar esses absorventes. Já faz mais de meio ano que usa somente eles. E ela teve resultados realmente impressionantes. A ponto de ela não ter mais nenhum daqueles desconfortos e dores. Sauna Buguan. A sauna Buguan bem, talvez não seja correto chamar de aparelho, é mais uma estrutura para a saúde, sim, um sistema para o bem-estar. Ela é baseada ou seja, é elétrica, não utiliza gerador de vapor,
funciona na tomada de 220 volts, mede 1 metro por 1 metro, cabe em casa. Dentro há um banquinho, você pode sentar lá com a cabeça para fora. Sentamos, ligamos a eletricidade e os elementos começam a aquecer. Mas lá dentro há 77 pedras preciosas. Essas pedras valiosas, turmalina e jade, que ao serem aquecidas, começam a emitir radiação infravermelha exatamente de um espectro e de um tipo que proporciona o máximo de benefícios para a saúde e restauração da pessoa. Falando por mim, nós a utilizamos. Ela fica instalada o tempo todo, usamos praticamente dia sim, dia não. A primeira coisa que eu senti foi como eu dormi depois dessa sauna. É simplesmente indescritível. É como na infância, sabe? Você deita, apaga e pronto. E além disso, a recuperação após algum estresse ou algum tipo de lesão, nossos atletas gostam muito delas. Há até um vídeo em que o nosso famoso Khabib Nurmagomedov, ele, junto com seus colegas, perde peso nessa sauna. Aliás, isso também é um fato muito, muito importante. Essa sauna é bastante popular, elas realmente vendem como pão quente. As mulheres também gostam muito delas. Por quê? Porque nelas se perde peso muito bem. E eu comecei a notar isso em mim mesmo agora. Infelizmente, nós não temos balança. Minha esposa é magrinha, então eu nunca me preocupei muito, mas comecei, sabe, a usar essa sauna sistematicamente, dia sim, dia não. Minha esposa percebe, Pacha, você está perdendo peso. Eu sinto isso pelas roupas. E não é algo pontual, sabe, como se fosse só água, retenção, algum líquido que saiu, inchaço e pronto. Não. Está acontecendo realmente a queima. Por quê? Porque quando converso com um atleta, ele diz, Pacha, olha, o que você está contando não é bem assim. Não pode funcionar desse jeito. Existem certos detalhes. Eu digo, a questão é que, por causa dessa radiação que atravessa a pessoa, são ativados os processos metabólicos corretos dentro do corpo, ocorre o movimento de todos os líquidos e a qualidade do sangue melhora. E é exatamente isso que contribui. Contribui. Não, claro, nós entendemos, né, que ainda existem certos limites do bom senso, certo? Que existem certas normas de calorias, sim, de ingestão calórica, se formos falar disso, e também de atividades físicas e coisas do tipo. Mas que isso contribui, disso eu posso afirmar com minhas próprias palavras. E nós temos muitos, muitos relatos desse tipo. Mas eu acho que isso nem é o mais importante. O mais importante é que essa radiação infravermelha é tão benéfica que chega até a suprimir os radicais livres. Ou seja, mais uma vez, chegamos a uma questão delicada como a oncologia. Embora em casos de câncer não se possa aquecer o corpo, não se pode ir à sauna, nem ao banho turco. Isso é um fato conhecido. Mas a nossa sauna, né, ao contrário, justamente com essa radiação infravermelha, suprime todos esses radicais livres. O café com cordyceps e colágeno é um dos meus produtos favoritos. É uma bebida de café que contém peptídeo de colágeno e peptídeos de cordyceps, o que garante uma boa biodisponibilidade. As propriedades nutritivas desta variedade, o Cordyceps militaris, aumentam a imunidade e fortalecem o organismo. É um cogumelo superior que, na verdade, ainda continua sendo um mistério para o mundo científico. Ele é estudado e cada vez mais se revela, se revela e se revela. Esse cogumelo, ao entrar no organismo humano, também é chamado de cogumelo Yassan. Por quê? Porque quando ele entra, não é algum tipo de remédio, sabe, direcionado para algo específico. Ao entrar no organismo, ele ativa os sistemas do corpo de tal forma que a pessoa começa a se autorrecuperar, literalmente em todos os sistemas, em todos os órgãos. Alguém agora talvez sorria de forma cética e diga: como assim? Mas faça a si mesmo a seguinte pergunta: quando você, por exemplo, se corta, a ferida fica sangrando para sempre ou ela cicatriza? Isso é o sistema de autorrecuperação. Só que, com o passar dos anos, ele fica um pouco mais fraco. Por quê? Porque com o passar dos anos acabamos prejudicando um pouco o nosso organismo com alimentação inadequada, estresse, sono ruim, respiração incorreta e também com alguns medicamentos comprimidos. Sim, quando tomamos antibióticos, lembre-se, todo mundo já tomou antibióticos pelo menos uma vez na vida. Antibiótico significa antivida. Isso destrói, na verdade, tudo, o que é inútil e o que é útil. É algo extremamente prejudicial, na verdade, mas novamente é preciso ter bom senso. Sim, entendemos que existem diferentes situações. Às vezes a pessoa está em um estado tal que é necessário, de forma urgente, administrar um antibiótico ou realizar alguma cirurgia ou algo do tipo. Ou seja, não somos fanáticos nem sectários, somos todos pessoas sensatas, adultos e conscientes de que existem certos limites para o bom senso. Mas ainda assim, se houver a possibilidade de evitar antibióticos, devemos tentar evitá-los. E nossos produtos ajudam muito nisso. Já nem precisamos, por assim dizer, recorrer ao kit de primeiros socorros. E, na verdade, essa bebida de café é simplesmente deliciosa, é muito gostosa. Eu a peço todo mês, estamos sempre tomando.
muito saborosa, incrível e, além disso, saudável. E sabe o que é mais interessante? Os frutoligosacarídeos, em sua composição, melhoram a saúde intestinal, porque promovem o crescimento da nossa microbiota. E, além disso, o adoçante utilizado é o mais de alta qualidade que existe no mundo. Infelizmente, agora me fugiu o nome, esqueci como ele se chama. E ele é 600 vezes mais doce que o açúcar. Ou seja, é adicionado em uma quantidade mínima e sua ingestão não provoca nem mesmo um pico de açúcar no organismo. Um pico desse, digamos, de glicose no sangue, e chega ao ponto de que esse café pode ser consumido até mesmo por quem tem problemas com açúcar, mas claro, com cautela e a critério de cada um. Além disso, são usados grãos selecionados de arábica. O complexo proteico é um pó, é um produto de nutrição esportiva, né, utilizado para controle de energia. Eu, por exemplo, também comecei a consumi-lo agora. Resolvi substituir, já que comecei esse processo, já que comecei a emagrecer, preciso apoiar essa tendência no meu corpo. E comecei aos poucos a consumir esse produto e às vezes substituir algumas refeições, como o jantar. Ele é muito saboroso com um leve, leve gosto de milho, sem aqueles realçadores de sabor fortes e coisas do tipo. É totalmente natural, contém gorduras complexas, protege o trato gastrointestinal, é um produto patenteado e contribui para a redução do índice de gordura sem perda de massa muscular. Por quê? Porque muitas vezes, quando estamos emagrecendo, se alguém abusa de certas dietas, o organismo, em primeiro lugar, consome os músculos e não a gordura. Isso é muito importante. A gordura é uma reserva de energia. E por isso, se seguimos algum tipo de regime esportivo ou uma dieta leve ao incluir essa proteína, fornecemos material de construção para nossos músculos para que o organismo não os consuma, ou seja, para evitar a perda de massa muscular. Biomassageador? Bem, este é realmente um aparelho lendário. Ele também é chamado de 4 mestres da massagem chinesa em um só, porque substitui massagens como acupuntura, massagem gua sha, as ventosas que usávamos na época soviética, lembra? Também tem esse modo de vácuo, quando se aplica as ventosas. Massagem com aquecimento e ainda há até massagem a laser, ou seja, há também a ação do laser com um cabo e alguns pontos de aplicação curta, onde o laser é usado por pouco tempo, por exemplo, se for necessário aquecer o nariz ou o ouvido de uma criança ou de um adulto que esteja com dor, mas nunca, em hipótese alguma, nos olhos. Por exemplo, ouvido, nariz ou se for preciso tratar as amígdalas. Mas aquecer a glândula tireoide não é muito benéfico, sim? E com o ativador você também não pode soprar muito forte, mas, por exemplo, com esse laser, com esse cabo, você pode posicionar e aquecer essa área. Minha esposa e eu usamos isso o tempo todo, já que o aparelho fica no meu consultório, onde costumo trabalhar sentado à mesa. Minha esposa trabalha constantemente no computador e muitas vezes essas áreas ficam tensionadas, o pescoço dói, entre outras coisas. Usando esse massageador em uma sessão de 20 a 30 minutos, não vou entrar em muitos detalhes agora sobre como tudo é feito, também temos materiais sobre isso. Mas ele alivia instantaneamente qualquer cansaço, essas tensões. Os olhos se abrem imediatamente, as dores de cabeça desaparecem. Antes, quando a cabeça doía muito, eu corria para pegar um comprimido. Agora, quando a cabeça dói, eu digo: Nasha, coloca para mim, por favor. Ela vem e coloca no sétimo vértebra de acordo com a medicina chinesa no modo de vácuo. Colocamos como se fosse uma ventosa. Em apenas 15 minutos, os olhos se abrem e a dor de cabeça some. O que mais posso dizer? Que dispositivo maravilhoso. Simplesmente um aparelho incrível. E sabem, pelo preço dele não é tão caro assim. E ele oferece uma gama tão ampla de serviços que substitui todos os tipos de massagem imagináveis e inimagináveis. Além disso, ele tem massagens com corrente elétrica e luvas especiais para isso. Elas são colocadas, ou seja, não é uma corrente forte, não são 220 volts, não precisa ter medo disso. Ela atua exatamente nessas terminações nervosas. Existe até um vídeo em que um cachorro teve um derrame. Você consegue imaginar? As patas traseiras ficaram paralisadas. E ao tratar as costas e as pernas do cachorro com essas luvas, conseguiram devolver a função das patas. Aliás, isso é um recado para aqueles que sempre falam sobre o efeito placebo. Temos pessoas que dizem, isso é efeito placebo. Eu digo, bom, em primeiro lugar, mesmo que fosse, funciona e graças a Deus por isso. Mas casos como esse comprovam que não é nenhum placebo, e sim pura física, biologia, medicina chinesa e tecnologia. Além disso, claro, temos vários suplementos e elixires, como o Cordyceps e também o peptídeo de soja de baixo peso molecular. Esse também é um suplemento muito, muito bom. Minha mãe, aliás, começou a tomar quando obteve resultados com o ativador, depois ela também passou a usar o peptídeo de soja, e aí tudo melhorou ainda mais e os resultados aceleraram bastante. Nossa famosa espirulina, cálcio, ferro, zinco, selênio, suplementos alimentares tão necessários que devem ser consumidos constantemente para manter o organismo saudável. E o programa de parcerias?
estamos chegando ao ponto principal, o mais interessante. Ou seja, como nós, sendo parceiros, ganhamos dinheiro aqui com a nossa empresa. Ou seja, como já disse e repito, eu vim para a empresa justamente pelo dinheiro, e para mim era importante entender como se ganha dinheiro aqui. Nós temos um plano de marketing híbrido, e é aí que está, provavelmente, o seu principal valor. Diferentes empresas de marketing de rede usam programas diferentes. Por exemplo, algumas usam apenas o binário, e ainda existem vários tipos de binário. Um binário não é igual ao outro. Existe o clássico, existe o unilevel. Nossa empresa pegou o melhor desses planos de marketing e uniu tudo em um único plano de marketing. Ou seja, o parceiro, ao se juntar, entra tanto no sistema binário quanto no clássico e no unilevel. E isso oferece oportunidades fenomenais. Agora, por favor, preste atenção especial a isso. Uma combinação única dos tipos de recompensa mais populares, como já mencionei para vocês, binário, clássico e unilevel. Pagamentos instantâneos. Isso, para ser sincero, foi o que mais me conquistou. Talvez não seja o principal, mas foi o que realmente me chamou a atenção. O que isso significa? Pagamentos instantâneos? Isso significa pagamentos instantâneos. Frequentemente, em outras empresas, sim, em alguns dos nossos negócios ou empregos, recebemos nossa renda ou recompensas após um certo período. 1 mês, 3 semanas, 2 semanas ou 1 semana. Aqui, por exemplo, em algumas das linhas do nosso plano de marketing, recebemos a recompensa imediatamente. Ou seja, um parceiro se junta, ocorre algum volume de vendas e imediatamente você recebe a recompensa da empresa naquele exato momento. E mais do que isso, no mesmo dia você já pode receber essa recompensa concretamente, em dinheiro vivo. Então, como funciona o processo de adesão conosco? Temos vários pacotes. Três pacotes para começar o negócio com a empresa Veda. Na verdade, a empresa Veda não é diferente de outras empresas nesse aspecto. Com isso, quero dizer que em qualquer empresa de marketing de rede, absolutamente em qualquer uma, para começar uma parceria, é preciso primeiro ativar algum pacote. Às vezes acontece de haver um cadastro separado e a pessoa pode se registrar lá. Basicamente, ela explora, navega pelo site, observa, mas para que ele se conecte ao plano de marketing e comece a receber recompensas, de qualquer forma ele adquire os produtos dessa empresa. Esse é o sentido do marketing de rede. Isso é algo normal, não há nada de especial nisso. Então, no caso da nossa empresa, temos 3 tipos de pacotes. Existe o pacote inicial, o pacote padrão e o pacote premium. Bem, como você provavelmente já imagina, naturalmente esses diferentes pacotes oferecem diferentes oportunidades. Ou seja, existe a possibilidade de escolher o pacote inicial mais adequado para você. Ou seja, o pacote Start vai de 250 a 300 dólares. Ou seja, você precisa adquirir produtos no valor correspondente a esse montante, e então seu pacote será ativado. É importante ressaltar, você não está adquirindo os produtos para revendê-los em algum lugar. Nós não trabalhamos com vendas diretas. Na verdade, marketing de rede não é venda direta. Falo do marketing de rede clássico, embora isso também aconteça aqui, ainda assim existe. Mas, pessoalmente, eu não coloco isso como objetivo principal. E todos os produtos que adquiri, eu os utilizo para mim, para minha família, e continuamos usando até hoje. Então, as opções são as seguintes. Start, de 250 a 300 dólares. Então, o padrão é de 500 dólares a 600 e 650 dólares. E Premium, de 2.000 a 2.500 dólares. Ah, e reparem, está escrito embaixo, 250 PV, 500 PV e 2.000 PV. PV são pontos internos. Ou seja, esses são exatamente os valores nominais desse pacote. Naturalmente, esses pacotes têm suas limitações e suas possibilidades, certo? Ou seja, o pacote de 250 tem as seguintes limitações. Com um pacote desses de 250 PV, você não pode ganhar mais de 250 dólares por dia. Alguém pode até dizer, nossa, se eu ganhar 250 por dia, isso é incrível, né? Mas aqui tem um pequeno erro de lógica. Isso, é claro, não acontece todos os dias. Pode simplesmente acontecer de, em um dia, você ter algumas inscrições e ganhar 250. Se você tiver mais inscrições, ou seja, acima desse limite, você não receberá nada a mais. Esse é um ponto muito importante. Essas são as condições. Além disso, como eu disse, nós temos diferentes tipos de recompensas e em uma delas, na clássica, recebemos uma porcentagem das compras repetidas dos níveis inferiores. Ou seja, nosso negócio de rede é multinível, certo? E há pessoas abaixo de nós. E apenas até a terceira geração nós recebemos recompensa, se a pessoa comprou algum produto, ou seja, em uma recompra para si mesma, por exemplo, certo? Ou seja, da compra dela, a empresa devolve 5% para você. Somente até 3.
Então, o standard é 500 PV. O limite diário é de $500, já é mais alto. E, além disso, as recompras já vão até a 6ª geração. Já o Premium, ele vai até a 9ª geração e o limite dele é de $2.000. Também é importante dizer que, além do dinheiro, nós temos uma carreira, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, e existem determinadas qualificações. E, por exemplo, qualificações altas, de topo, não podem ser alcançadas nem no Standard, nem no Start, muito menos, certo? Em qualquer caso, tem que ser o Premium. Mas não se preocupe, você pode começar, na verdade, com qualquer pacote. Nós oferecemos a opção de upgrade, ou seja, você pode começar, por exemplo, com o Standard de 500 PV, certo? Vai conhecendo o negócio, trabalhando nele aos poucos, fazendo alguma coisa, mas depois, quando perceber que precisa de um pacote Premium de 2.000, você pode simplesmente adquirir mais produtos no valor de 1.500 PV ou $1.500, certo? E então o seu pacote se tornará Premium. É importante entender que isso não é uma condição obrigatória. Você não é obrigado a fazer isso, mas pode fazer se quiser, a qualquer momento. Não há nenhuma restrição de tempo. Também é importante ressaltar que não temos compras recorrentes obrigatórias. Não temos essas compras mensais obrigatórias. Provavelmente alguém agora pode ter ouvido isso e dito: caramba, fez as contas de cabeça, pegou a calculadora, calculou e disse: gente, que tipo de valores de entrada são esses, hein? Sim, nossos produtos não são baratos, estamos no segmento premium e o valor de entrada é realmente considerável em termos de dinheiro, por um lado. Por outro lado, vamos usar a matemática. Em outras empresas, o valor de entrada pode ser de 8, 10 mil. Na empresa anterior em que trabalhei, não vamos citar nomes, como se diz, mas lá o valor de entrada era de 8.000 rublos todo mês. Agora vamos calcular. Em um ano isso dá 96 mil, em 2 anos isso dá 200 mil e assim por diante, certo? Aqui, ao adquirir um dos pacotes, ele fica com você para sempre. Você não é obrigado a comprar mais nada, nem a realizar nenhuma atividade. Ou seja, é uma abordagem extremamente flexível em relação à atividade da pessoa, porque em qualquer outra empresa, se você entra, já precisa começar a se envolver imediatamente. Logo de imediato, imediatamente, assim que o período termina, tudo é zerado. Você precisa começar tudo de novo, se cadastrar novamente, comprar novamente. E eu sei que muitos profissionais de marketing de rede já passaram por isso, de terem que fazer essas compras obrigatórias. Ou seja, o acúmulo de produtos, como costumam dizer. Lá em cada armário na varanda está cheio, e nem toda a família conseguiria consumir tudo isso durante toda a vida, nem beber todos esses suplementos vitamínicos. O que mais podiam fazer? Não tinha outro jeito. Se você não fizesse isso, era desligado do sistema de recompensas e não recebia nada. Na nossa empresa isso não acontece. E isso é uma boa notícia, pessoal. Isso é um ponto muito legal. Ou seja, aproveitem ao máximo o nosso sistema de recompensas. O que isso significa? Eu já consegui contar para vocês que nós temos esses pacotes, certo? Nós temos o binário, o step clássico, e temos oito tipos de recompensas. Bônus step, bônus binário, bônus de recompras, bônus de viagem, bônus de carro, bônus de liderança por recompras dessas compras e bônus global. Ou seja, todos esses bônus estão absolutamente disponíveis para todos. Eles são ativados em momentos diferentes, alguns ficam disponíveis imediatamente. Por exemplo, o bônus step, o bônus binário, o bônus de recompras. Esses basicamente ficam acessíveis a qualquer pessoa que se junte ao programa. E à medida que avança e conquista certas qualificações, a pessoa começa a receber o bônus de viagem. Depois vem o bônus de carro, o bônus de liderança e assim por diante. Deixe-me explicar rapidamente, em poucas palavras. O bônus step funciona da seguinte forma. Por exemplo, você entrou nesse negócio e contou para 2 pessoas, explicou para elas. Muitas vezes as pessoas pensam que marketing de rede é sobre empurrar produtos, que é sobre vendas. Pessoal, não se trata de vendas, não se trata de empurrar nada para ninguém. Sim? Veja só, eu tenho uma pessoa, ela é uma mulher, comprou o ativador celular e ganhou uma conta. Ela, na verdade, nem tinha muita intenção de fazer o negócio, mas começou a usar o produto. E ela teve resultados muito bons. Ela contou para uma vizinha do sítio e para outra amiga dela. Elas vieram e ela perguntou: o que eu faço? Eu disse: pronto, agora é só cadastrar as pessoas, conectar, está tudo certo. Elas também compraram ativadores. Ela tem 2 pessoas, de um lado com 500 PV e do outro lado $500. Ela ativou o step, ou seja, você contou para 2 pessoas. Elas apareceram à direita e à esquerda. O step é ativado, você recebe metade do menor pacote, ou seja, ela ganhou $250 imediatamente, aqui e agora, e nem percebeu isso de imediato. Depois eu expliquei tudo isso para ela. O que é o bônus binário? E é importante dizer que essa profundidade não tem limites para você. Ou seja, você convidou o colha e a marcha e o step foi ativado para você. Se você
A Masha convidou a Valia e o Kolya convidou o Dima. Você nem conhece a Valia e o Dima, mas mesmo assim o step é ativado para você, porque para o sistema isso não importa. O principal é que surgiram novos parceiros à direita e à esquerda. O seu step é ativado. Quando a Masha e o Dima convidarem uma segunda pessoa cada um, os steps deles serão ativados e essas contas já irão para o seu binário. Ou seja, em um mesmo nível, você só pode ter um step. Qualquer outra conta que apareça nesse nível se torna binária. O que isso significa? Você recebe 10% desse pacote. Suponhamos que seja $550 você recebe. Digamos que este seja o seu segundo nível, o terceiro, certo? Agora use a imaginação e calcule se for, por exemplo, o 150º nível, ou até que seja o 306º ou o 73º. Porque não há limite para baixo. E repito, para o sistema não importa se essas pessoas são suas ou não. Ou seja, você não vai precisar passar a vida toda convidando muitas pessoas. Nosso negócio é, na verdade, muito simples de entender. E existe duplicação aqui. Você conta para 2 pessoas, elas também contarão para mais 2 pessoas. E essas contarão para mais 2 pessoas. E depois acho que você já consegue imaginar o que vai acontecer. Então, o bônus de compras recorrentes acontece quando há pessoas abaixo de você, por exemplo, alguém entrou, comprou algo para si e depois quis comprar café, absorventes, palmilhas ou qualquer outra coisa. Essa pessoa faz uma compra recorrente. Aliás, como parceiro, ele compra tudo mais barato. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Ele adquire esse produto e então a pessoa acima dele, ou seja, eu, por exemplo, convidei alguém e em algum lugar na minha profundidade, digamos, no meu terceiro nível, tem uma pessoa, certo? Lembram daqueles pacotes até o terceiro nível, até o sexto? Eu tenho um pacote premium, na verdade eu trabalho com o triângulo, existe esse conceito, vou explicar daqui a pouco, e portanto eu recebo até o nono nível. Então ele comprou alguma coisa para si e 5% disso veio para mim. Uma pessoa, duas, três. Agora lembrem-se, eu falei antes sobre essa progressão geométrica, essa progressão aritmética, certo? 2, 4 e assim por diante. Quantos você tem? E se você entrou e começou a agir aqui, inevitavelmente, com o tempo, você terá uma estrutura extensa para baixo. Essas pessoas não são apenas as que você convidou pessoalmente, mas também as pessoas dos seus convidados. E as pessoas dessas pessoas, e assim por diante, você nem sequer as conhece. Um entrou em Magadã, outro em Madrid. Sim, nosso negócio é internacional e não tem fronteiras. E como eu disse no começo, né, a nossa empresa está representada oficialmente em muitos desses países de forma totalmente oficial. Porque há um ponto aqui, desculpe-me, vou me desviar um pouco, mas é importante dizer. Existem algumas empresas, não vamos apontar o dedo, que dizem que têm um negócio internacional, mas na verdade, quando aparecem parceiros em outro país, digamos na Alemanha, eles não se registram na Alemanha, lá as coisas funcionam um pouco diferente. É uma certa astúcia. A nossa empresa, oficialmente, quando entra em algum dos países que mencionei, esse país se torna um local de presença oficial, com todas as obrigações e responsabilidades jurídicas, pagamento de impostos e tudo mais, conforme a legislação local. É importante entender isso. Isso, mais uma vez, nos leva à questão da seriedade da nossa empresa, né? O quão séria ela é. Então, as pessoas da sua rede podem estar em lugares completamente diferentes. Você nem sabe disso, porque são pessoas de outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, você recebe essas recompensas stepwise e binárias. Em segundo lugar, de cada recompra deles, de cada compra, você recebe até a nona geração, existe essa possibilidade, sim, de receber recompensas que sobem até lá. Se você calcular isso, digamos, puramente de forma matemática, quantas pessoas há ali? Bem, digamos, 3.500 pessoas, ou, sei lá, 3.000 pessoas. Bem, suponha que nem todos eles, né, mas que cada terceiro compre pelo menos alguma coisa para si por 20 ou 30 dólares. Pegue uma calculadora, faça as contas e veja que valores resultam disso. Também temos depois, ao atingir a qualificação de diretor, por exemplo, a primeira qualificação em que recebi o bônus turístico, eu ganhei 100 dólares. O que isso significa? Todo mês, quando eu fechar essa qualificação, vou receber 100 dólares na minha conta turística. O que isso quer dizer? Esse dinheiro não pode ser sacado. Mas como elas são usadas 2 vezes por ano, a empresa leva seus parceiros para o exterior em uma viagem. Por exemplo, neste momento, especificamente agora, 850 parceiros da Rússia e dos países da CEI estão na China em uma viagem. Essa viagem é tanto de trabalho quanto cultural. Lá eles têm uma programação incrível, com recepção de altíssimo nível. Sabe como nossos parceiros são recebidos lá? De acordo com os padrões de recepção, ou de acolhimento, como é mais correto dizer, segundo os padrões de recepção de autoridades governamentais, chefes de Estado. É assim que nossos parceiros e colaboradores são recebidos, nos melhores e mais renomados hotéis, com as melhores e mais vantajosas condições, e tudo mais que possam imaginar ou desejar, com todo o cuidado e atenção, e com uma programação riquíssima. E tudo isso é custeado pela empresa. Em que sentido?
As pessoas que cumpriram determinadas condições da promoção e acumularam essa conta turística. Elas podem usar esse dinheiro, por exemplo, se essa viagem custa $2.000 ou $1.000 por pessoa, elas podem simplesmente pegar esse valor e pagar com esse dinheiro. Ou seja, a pessoa trabalha, recebe recompensas de todos esses bônus e, além disso, ainda viaja de graça para algum país com umas férias tão incríveis. Eu, por exemplo, já estou trabalhando especificamente e me preparando para a viagem que teremos em novembro. Se não me engano, será para Hong Kong. Por enquanto, foi isso que disseram. A promoção ainda não foi anunciada, mas será divulgada mais tarde. Ou seja, todos vocês que estão me ouvindo agora têm a oportunidade de viajar para Hong Kong às custas da empresa. E, além disso, ganhar muito bem e ainda aproveitar esses produtos incríveis. No geral, né, as condições para cumprir essa promoção e participar dessa viagem não são tão difíceis. Esse é o bônus turístico. O bônus de carro é quando, ao atingir uma determinada qualificação de diretor nacional, você recebe $500 na sua conta. Isso acontece todo mês. Sempre que você mantiver a qualificação, esses $500 caem na sua conta. O que isso significa? Aliás, para quem talvez já saiba, ou veio de outras empresas, pode ser que haja pessoas assim aqui. Bônus de carro existem em muitas empresas? Sim, ouço isso com frequência. Dizem que bônus de carro existem em todo lugar. Eu digo, eles existem em todo lugar, mas o nosso bônus de carro não é direcionado, ele não está atrelado a um carro específico. Vou explicar. Veja só, um caso assim, eu conheço uma pessoa real, é um parceiro da nossa empresa. A moça contou que antes estava em outra empresa, mas mora no exterior, e ela chegou ao nível do bônus de carro. Ela podia ir e pegar um Mercedes. Os bônus de carro em outras empresas funcionam assim. Existe um sistema, o carro é adquirido por leasing, e a empresa paga esse leasing para você enquanto você mantém essa qualificação. Se de repente você não mantiver essa qualificação, se perder esse status, aí já era. Ou você paga sozinho, ou então, bom, vocês já imaginam. No geral, isso não é muito conveniente, embora sejam apenas as condições. Se quiser, aceite. Se não quiser, não aceite. Ok, isso é meio que normal. A empresa oferece essas condições, então ela alcançou uma boa qualificação, ganhou o bônus do carro, poderia ir lá receber, mas não pode porque mora no exterior. Ela mora em Bali, se eu não me engano, e para ela isso seria simplesmente inconveniente. Você entende, certo? É meio injusto. Ela não pode aproveitar, certo? E tem gente, por exemplo, que nem precisa de carro ou que nem tem carteira de motorista. No nosso caso, esses $500 caem direto na sua conta e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Se quiser, pode comprar. Ou seja, 50 mil rublos, você pode pegar um carro financiado e pagar com esse dinheiro. Você pode usar para fazer a manutenção do seu carro, se já tiver um, ou simplesmente gastar como quiser. Às vezes as pessoas ficam confusas, dizem, mas por que chamam de autobônus? Porque afinal é um autobônus, é esse o nome do programa. Existem ainda, digamos, alguns benefícios extras para quem quer um carro com a marca da empresa. A empresa ajuda a condições específicas para isso, também é uma possibilidade, mas se o grupo nem precisa de um carro, vocês simplesmente recebem $500 a mais na conta todo mês, enquanto mantiverem essa qualificação. E é importante destacar que todas as qualificações, todos esses bônus por qualificação, são acumulativos. Também temos qualificações de liderança, bônus de liderança, mas agora não vou falar muito sobre eles para economizar um pouco de tempo. Ainda mais porque estamos em uma apresentação aberta a muitas pessoas novas, para quem provavelmente já está difícil absorver tanta informação. Todas essas informações, de forma mais detalhada e precisa, vocês podem obter com as pessoas que os convidaram para cá. Tudo bem? Então, vamos continuar. Ou seja, receber 100% de cashback. O que isso significa? Quando uma pessoa entra, por exemplo, se você quiser comprar um ativador, você adquire por esses $500, seu escritório virtual é ativado e você tem seu próprio gabinete pessoal vitalício. Se você vai fazer o negócio ou não, ou se só quer consumir esse produto, fique à vontade, como preferir. Você sempre pode começar esse negócio, certo? Não será necessário nada adicional. Você já tem uma conta, ela é sua para sempre, com todos os seus direitos. E o que mais isso oferece? Quando você compra esse ativador, os $500 caem integralmente na sua conta de cashback. Cashback de 100%. Você já ouviu algo assim em algum lugar? Sinceramente, eu, pessoalmente, nunca encontrei algo assim. Então, o que fazer com esse dinheiro? Não é possível sacar esse valor em dinheiro. Bem, seria estranho, como você provavelmente imagina. Mas nós temos uma seção chamada Recompra. Ou seja, ao acessar seu painel como parceiro, você abre a seção Recompras e todos os mesmos produtos estão lá, mas com um preço menor do que o preço de catálogo. O sistema faz a seleção automaticamente. Dependendo do produto, o desconto pode variar de 20% a 50%. Mas isso não é exatamente um desconto, é como se fosse o valor que falta, e esse desconto é coberto pelo cashback. Ou seja, por exemplo, aqueles suportes plantares de que falamos custam $110. Posso garantir que eles valem o preço. Mas, quando você, como parceiro, acessar seu painel e abrir a opção de compra recorrente, verá que, para você como parceiro,
esse é um direito do parceiro, eles custam $65. Quando você comprá-los e pagar $65 do seu próprio bolso, os $45 restantes serão descontados do seu cashback. Ou seja, você está monetizando o seu cashback. E se a pessoa não está envolvida no negócio, isso acontece, ela entrou, por exemplo, só porque precisava de algum produto. Ela comprou para si mesma e quer apenas usar o produto. Nosso cliente favorito, isso acontece, e ele compra algum produto de vez em quando, mas o cashback dele já está diminuindo. Você entende? Ele acaba, certo? O que uma pessoa dessas deve fazer? A empresa pensou até nisso. Agora vocês vão se surpreender. A empresa paga para você e está pronta para pagar pelos seus passos. Você não ouviu errado. Você pode andar a pé e ganhar dinheiro. O que isso significa? Nós temos um aplicativo. O aplicativo Veda, lá tem um pedômetro, e ao conectar esse pedômetro, aliás, aqui está o próximo slide, prestem atenção, você caminha. Se você der 10 mil passos por dia, você recebe $10 na sua conta de cashback. Se você caminhar continuamente durante uma semana, 7 dias, você recebe $10 por dia, ou seja, 70 no total, certo? E por essa continuidade, a empresa ainda vai adicionar mais 30, totalizando 100 na semana. Se você não parar e continuar caminhando por 4 semanas, 28 dias no mês, certo? Por cada semana, $100, e ainda por essa grande continuidade, você recebe mais $100 extras, e assim, em um mês, caminhando 10 mil passos por dia, você pode ganhar $500 na sua conta. Ou seja, a conta de cashback simplesmente não pode acabar para nós. E reparem em como isso é incrível. Voltando ao início, isso mostra que esta é uma empresa, uma plataforma que realmente se preocupa com seus parceiros? É isso. Esse é um desses pontos. Por favor, se quiser, caminhe. Afinal, isso serve como um incentivo, ou seja, é um ganho, e isso é renda. Porque quando você depois monetiza seu cashback e economiza, sim, comprando algum produto, não pelo preço de catálogo, mas pelo preço de recompra, o que você economizou é exatamente o que você ganhou. Entende? Ou seja, a empresa permite que você ganhe com seus passos e, ao mesmo tempo, incentiva você a levar um estilo de vida saudável, podemos dizer assim. Ou seja, todos nós conhecemos esse padrão. 10 passos, ninguém vai achar isso desnecessário ou prejudicial. Temos realmente uma empresa maravilhosa. Bem, e sobre os bônus de viagem, eu já comentei, certo? Ou seja, ao alcançar o status de diretor, $100 são creditados na conta. E veja só que interessante, para diretor regional, $200. O que pode acontecer? Digamos que eu recebi em um mês, fechei o período, por exemplo, como diretor, recebi $100. No mês seguinte, fui em busca do regional. E, digamos, no caminho para o regional, no meio do mês, fecho novamente como diretor, mais $100 caem, ou seja, já são 200. E quando fecho como regional, pelo regional caem mais 200, ou seja, eles se somam. Pronto, $400 estão lá. Começou o mês seguinte. Fechou novamente como diretor regional, mais 100, mais 200. E assim, toda vez que o volume de vendas do diretor ou do regional é atingido, cada vez são acrescentados para a poupança essas centenas de dólares. E é assim que se forma esse conjunto. O que é esse valor, certo? Pode ser $1.000, $1.500, $2.000, que, como já mencionei antes, você pode depois usar para pagar suas viagens. Bem, sobre o bônus de carro, já expliquei para vocês com mais detalhes. Isso está disponível a partir da qualificação de diretor nacional. Aliás, para que vocês entendam, o diretor nacional, em termos de dinheiro, sabe quanto é a renda? Bem, os parceiros já sabem, agora estou falando para os nossos convidados. Vocês podem ficar um pouco chocados com esse valor, mas é verdade. Trata-se de uma renda entre 800 e 1.200.000, mais ou menos nesse intervalo, se não me engano. E, ou seja, pode até ser mais, ou seja, em alguns casos até acima de 1 milhão. Talvez eu tenha me expressado um pouco errado. Sim, é algo em torno de, provavelmente, acima de 1 milhão, 1 milhão a 1,5 milhão, por aí. Nós temos esses valores, pessoal, sim, nós temos esses valores. Aquilo que eu disse no início, que eu alcancei um valor de 300 mil, isso não é tanto dinheiro assim. Eu entendo que para muitos isso parece uma quantia incrivelmente grande. Mas asseguro a vocês, pessoas como eu, temos simplesmente milhares na empresa. Centenas ganham de $0,5 milhão a 1 milhão e dezenas realmente ganham milhões, e assim por diante. Bem, estou aqui já levantando um pouco o véu, certo? Com um pouco de receio de assustar vocês com isso. Agora, prestem atenção aos bônus de liderança. Vamos dar uma olhada neles também. Vejam essas qualificações que estão indicadas. Diretor nacional, diretor internacional, diretor continental. Eles recebem 1% do volume de vendas das compras repetidas. E depois ainda se soma mais 1% do volume de vendas da Eurásia, ou seja, o volume de vendas eurasiático. 1% é dividido entre todos. Por exemplo, passou o período, durante o mês, houve o volume de vendas da Eurásia. E esse 1% é dividido entre todos os diretores nacionais.
E o mais interessante é que quando a pessoa se torna diretor nacional, ela recebe esse bônus. Se torna diretor internacional, recebe pelo internacional. Se for diretor continental, recebe pelo nacional, internacional e continental. Quando se torna world, recebe pelo nacional, internacional, continental e diretor world. Tudo isso é somado. Eu, como dizem, espero e entendo que vocês vão calcular tudo isso rapidamente na cabeça agora. E, em linhas gerais, terão uma noção de quais são esses valores, que nada disso foi tirado do nada, mas sim, é apenas esse plano de marketing. Ah, sim. Bem, aqui vocês podem ver neste slide como esse 1% é distribuído, ou seja, dá para calcular aproximadamente, certo? No final do mês, a empresa fez um volume de vendas, digamos, de 10 milhões de dólares, 1% disso é 100 mil dólares. Qualificação, diretor internacional. O número médio de parceiros, por exemplo, é de 80 pessoas. Ou seja, 100 mil dólares são divididos entre 80 pessoas e obtemos o valor de 1.250 dólares. Isso é além do cheque. Isso ainda há o cheque pela estrutura, pelas compras recorrentes, por tudo isso, certo? E além disso, esse bônus ainda é recebido, o diretor continental vai receber quando se tornar nacional e depois continental. Ele vai receber primeiro 1.250 pelo nacional, depois vai receber 2,5 pelo continental, certo? E depois disso, o diretor mundial. Ou seja, temos esse tipo de sistema acumulativo. Aqui nesses slides está detalhado como tudo isso acontece e se acumula e em que valores resulta no final. Temos também bônus globais para qualificações globais, como diretor global e embaixador. Essas são qualificações em que todas as qualificações anteriores eram baseadas no resultado de um período de um mês. Também temos uma certa periodicidade, apesar de, por exemplo, as recompensas binárias e stepwise serem baseadas no momento do cadastro. É como uma recompensa de indicação. Você convidou uma pessoa, ela se juntou, houve um volume de vendas e a empresa te recompensou. E há aquelas que são, ao final do período, quando termina o período, a qualificação é determinada com todos os bônus correspondentes, certo? Essa é a qualificação do diretor até o Board Director, e já o Global Director é de forma acumulativa. Cada um de nós deve se juntar. Por exemplo, eu entrei nesse negócio e pelos resultados do mês sou diretor. Todo esse volume de vendas que vai passando por mim aos poucos vai se acumulando. Ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Já comecei meu caminho para diretor global, e quando eu acumular, no total, esses 20 milhões de pontos PV, certo? Ou seja, o volume de vendas acumulado durante todo esse tempo, mesmo que isso leve, digamos, 3, 5 ou 7 anos, tudo bem. Bom, claro, cada um tem habilidades diferentes, mas estou falando de mim, certo? Digamos que eu chegue a esse ponto em 7 ou até 10 anos, não importa, eu vou chegar lá, entende? Matematicamente falando. E isso é muito importante. E sabe por que eu falo com tanta confiança que vou chegar lá? Porque, se lembrarmos do começo, nossa empresa no início, estamos apenas começando o nosso desenvolvimento no cenário mundial. A empresa não é uma startup. A empresa já tem, no total, 18 anos. No comando dessa empresa estão empresários extremamente experientes, pessoas que realmente entendem de negócios em geral, que conhecem profundamente o negócio de marketing de rede, que construíram esse ecossistema único, como a nossa empresa Dida, que ganhou força e possui um potencial poderoso. E esse gigante, só agora, pessoal, só agora, está começando seu movimento para o cenário mundial. Nós estamos apenas no começo. Portanto, cada um de vocês que está ouvindo agora, veio pela primeira vez, ele não entende nada ainda, sim, é a vocês que eu me dirijo. Vocês podem alcançar essa qualificação puramente de forma matemática. Já daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos, talvez já fique mais difícil, porque, sejamos sinceros, essa empresa ela está entrando para ficar por muito tempo e de forma séria. Ela tem uma doutrina de desenvolvimento para 30 anos. As pessoas vão continuar entrando daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Mas o tempo faz diferença. Quando a pessoa entra, porque pensem logicamente, é só o começo. Diga, por favor, você consegue responder essa pergunta para si mesmo? Pense e diga. Você conhece muitas pessoas. Estou falando agora para os nossos convidados, certo? Você conhece muitas pessoas que usam o ativador celular, ou o massageador, ou que tomam nossos suplementos alimentares? Ou você já viu esses óculos em algum lugar, ou, por exemplo, palmilhas? Se você percebe que no seu círculo não há ninguém que use esses produtos, meus parabéns. O mercado está vazio, livre. Por favor, venha e comece. Conte para as pessoas ao seu redor sobre o nosso plano de marketing único. Veja, tudo se baseia no sucesso mútuo e no cuidado entre nossos parceiros. Pagamentos rápidos, ausência de compras obrigatórias, isso é importante. Os bônus de qualificação são acumulativos. Os saldos, bônus e patamares alcançados são mantidos. Aliás, isso é importante para os profissionais de marketing de rede, para quem, por exemplo, veio de outras empresas ou já teve experiência. Aqui ninguém perde suas conquistas. Se eu me tornei diretor,
mesmo que de repente algo aconteça e eu não confirme o cargo de diretor e não avance, certo? Embora tudo esteja voltado para o desenvolvimento, ninguém vai tirar minhas conquistas. Ou seja, isso é uma expressão figurada. Quero dizer, eu continuarei sendo diretor, e isso é justo porque em outras empresas acontece de a pessoa atingir uma qualificação, mas se não alcançar o próximo nível, ela perde tudo, mas ela já tinha chegado lá, certo? Então, esse também é um ponto muito importante. Isso também tem a ver com humanidade. Nossa empresa é uma empresa com um rosto humano que diz, não, pessoal, eu quero ganhar dinheiro. Aqui está o tipo de produto que eu apresento ao mercado. Pavel, venha, junte-se a mim. Eu vou ganhar, claro, uma quantia, mas você também vai ganhar a sua parte. E traga mais pessoas, aquelas que querem ganhar dinheiro, que querem melhorar de vida, que querem sair dessa corrida interminável. Eu sou uma pessoa que veio do emprego formal, eu entendo do que estou falando. Sim, eu não foi à toa que comecei falando tudo isso, para que vocês entendam que eu sou igual a vocês. Uma pessoa que estava empregada até bem pouco tempo atrás, até recentemente. Como dizem, ainda nem esfriou a canga de tudo isso, né? Mas agora eu já estou nesse caminho, já estou me desenvolvendo rapidamente. E não é porque eu sou alguém único, mas porque esse sistema é tão único que aqui simplesmente não tem como não dar certo. Isso é simplesmente um fato. Ah, e vou dizer mais um ponto importante para quem trabalha com marketing de rede. No nosso sistema, isso não é mencionado, mas eu vou explicar para vocês. Então, muitas vezes em empresas de marketing de rede, acontece o seguinte: a pessoa entra com sua equipe, ela é líder, e dentro da equipe dela também crescem outros líderes. E se o seu líder em ascensão, de repente, te ultrapassa rapidamente, você meio que perde o direito à remuneração da linha dele. Isso é algo muito comum em outras empresas. Aliás, nem sempre te avisam disso logo de cara. Aí depois você se surpreende, né, de forma nada agradável. Aqui isso não acontece. Os líderes vêm até mim, pensem bem, certo? Se você entrou para trabalhar com alguém, com um líder, você está se desenvolvendo, está alcançando ele. Se existe esse sistema, sabe, esse sistema opressor em que você vai ser desconectado, será que ele vai se interessar pelo seu crescimento? Bem, subconscientemente falando, claro que não. Mas na nossa empresa vai sim. Por quê? Porque quanto mais você crescer, melhor será para ele também. Ele não vai ser prejudicado de forma alguma. Por favor, venham até mim. Eu sou diretor, vou me tornar regional, depois nacional. Você vai se tornar lorde. Por favor, estou dentro. E isso realmente acontece. E isso realmente acontece. Temos parceiros com qualificações de alto nível, mas as pessoas que vieram até eles já os superaram em qualificação. Bem, foi assim que aconteceu. Esse é o volume de vendas, e isso é incrível, é ótimo e todos estão satisfeitos. Tudo é construído com base no respeito mútuo, na ajuda mútua. Temos um plano de marketing totalmente aberto e transparente, relações absolutamente humanas, enfatizo, humanas e abertas, ou seja, da liderança da empresa com seus parceiros. Agora, prestem atenção a este slide, é sobre isso que eu estava falando. Para que serve este slide? Notem que aqui estão listadas as principais empresas e seu volume anual de vendas. Sim, em dólares. Assim, essas empresas estão há pouco tempo no mercado? Não, faz tempo. 20, 30 anos até 60 anos, certo? Existem verdadeiros gigantes assim. Mais uma vez, chamo sua atenção. Nós estamos apenas no começo. Você consegue imaginar o que vai acontecer com você, no bom sentido, se você começar agora? E o que vai acontecer daqui a 10 anos? Quais serão esses valores? Quais serão esses volumes de vendas, considerando o nosso crescimento? Para que vocês entendam, para quem gosta de números, vou dizer para vocês. No mês de abril, na nossa estrutura russa, na verdade nem só russa, mas na nossa estrutura o volume de vendas em um mês foi, atenção, 5 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, é só pegar uma calculadora e fazer as contas aproximadas desses valores, certo? Isso em apenas um mês. E nós temos um crescimento constante, crescimento constante, crescimento constante. Isso aumenta. A empresa está crescendo rapidamente. A empresa, como, sei lá, uma faca quente na manteiga, está entrando no mercado mundial. Prestem atenção, de modo geral, a China é muito forte nesse aspecto. Todos riam da indústria automobilística. Vou tomar mais um pouco do seu tempo, sim, isso é importante dizer. No começo, todos davam risada. E agora? Onde estão essas pessoas engraçadas agora? A indústria automobilística chinesa simplesmente domina o cenário mundial. E não é só que eles produzem em massa, como dizem as más línguas. Os mesmos Zeekr ou outros, né? Sim, existem carros grandes assim. Isto é claro que há diferentes tipos de carros, de qualidades variadas, mas no geral a empresa chinesa domina. Aliás, vocês sabem por quê? Pouca gente sabe disso. Vocês podem pesquisar no Google. Não vou me alongar agora. Com a crise na Europa, muitos engenheiros, desenvolvedores e pessoas-chave dessas empresas famosas agora trabalham na China, para empresas chinesas. A China é muito orientada para os negócios. Isso significa que o setor empresarial chinês, de modo geral, é um modelo econômico muito poderoso e o marketing de rede chinês não é exceção, é uma abordagem especial.
É uma abordagem muito generosa em relação aos seus parceiros, porque eles entendem que quanto mais generosa for a atitude com os parceiros, mais interessados eles estarão nesse negócio e mais rápido será o crescimento. E é exatamente isso que estamos observando. Então, existe um programa de apoio aos parceiros. Esse é o nosso treinamento online e offline, que na verdade está acontecendo agora sim, além de diversos eventos corporativos. Temos diferentes eventos regionais quando nos encontramos presencialmente, ou seja, trabalhamos tanto online quanto nos encontramos presencialmente. A abertura de centros de serviço, isso acontece quando em alguma cidade, temos alguns centros em algumas cidades, aliás, não são tantos assim em toda a Rússia. Ou seja, nosso mercado ainda está tão pouco explorado, sim, se não me engano, temos apenas uns 28, mas posso estar enganado, algo em torno de 30, mais ou menos, desses centros de serviço. Quando já existe um centro desses na cidade, tudo fica mais fácil, né? Tanto para a entrega dos produtos quanto para a logística. Ou seja, sim, nós não somos uma empresa perfeita. E justamente por estarmos no início do crescimento, com um ritmo de expansão tão acelerado, existem alguns detalhes, como questões de logística e outras coisas. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Talvez alguns parceiros que se juntaram recentemente estejam enfrentando essas situações agora. Pessoal, essas são dificuldades temporárias. Não foquem nas dificuldades. Elas existem em qualquer negócio, em qualquer um. Vamos ser sinceros, olhem para os pontos positivos. Quais são as vantagens oferecidas? Quais são as vantagens oferecidas e, o mais importante, as oportunidades. O tempo é o fator decisivo. Na verdade, eu já falei sobre isso e vou repetir mais uma vez. Quem se juntar agora, em 2 ou 3 meses, já estará acelerando rumo à sua melhor vida. E se você decidir pensar, esse mês, 2, 3, talvez dê uma olhada no slide, tem uma imagem lá, certo? Hoje você está no topo ou está começando e depois de um tempo. Aqui há um ponto importante. Devido ao nosso plano de marketing híbrido, especificamente o componente binário, ele proporciona esse efeito de que enquanto você está pensando um dia, 2, 3, 4, as pessoas entram e elas acabam ficando acima de você. E se você tivesse entrado, digamos, hoje, e eles entrassem depois, eles estariam abaixo de você e o volume de vendas deles, assim como o meu, teria uma relação direta com a sua renda, acelerando o processo do seu ganho. O tempo é um fator decisivo aqui de todos os lados. E o mais importante, quero enfatizar mais uma vez, é o início do mercado. Vamos resumir. A maior empresa com uma liderança competente, uma liderança que ouve, escuta e realmente entende os parceiros e adapta as condições de negócio para eles. Quando os interesses são considerados de baixo para cima e não de cima para baixo. Uma empresa, né, ao mesmo tempo, que produz um produto de alta tecnologia, que já possui milhares de avaliações, que tem um caráter viral, que na essência se promove sozinho e, além disso, ainda oferece uma proposta de negócio incrível e única, além de um plano de marketing exclusivo que garante um ritmo acelerado de crescimento desde, como dizer, desde o início. Como dizer isso? Bem, veja, quando uma pessoa entra, um iniciante, certo? E os interesses dele são considerados em primeiro lugar. A empresa pensa imediatamente nele. A empresa pensa imediatamente em você, como é para você. Aqui não se trata de ser vantajoso para a empresa, para mim, para seus mentores ou para mais alguém. É sobre o que é vantajoso para você. A empresa pensa em como isso pode ser vantajoso para você. Quão lucrativo é para uma pessoa entrar e ganhar dinheiro imediatamente, para que ela entre e obtenha resultados de imediato. Isso é importante. A empresa se preocupa com isso, e de verdade, porque isso realmente, sabe, isso está muito no estilo daquela sabedoria oriental. Bem, por exemplo, a medicina chinesa, ela existe há 5.000 anos, 5.000 anos. Já a medicina ocidental tem cerca de 200 anos. 5.000 anos de sabedoria e tradição milenar. E a própria sabedoria, a tradição, e veja, a abordagem filosófica da vida, de modo geral, a mentalidade da China como nação, tudo isso se reflete naturalmente. É uma abordagem de longo prazo. Não é algum tipo de exagero, sim, mas precisamente para o longo prazo. Nossa empresa é um jogo de longo prazo para um desenvolvimento gigantesco. Apenas procure entender. Ligue ou mande uma mensagem para a pessoa que te convidou para esta apresentação, converse com ela. Ela vai te contar detalhes específicos, explicar alguns outros pontos e esclarecer tudo isso. Entenda que agora recebemos uma enxurrada de informações. E para os parceiros que se juntaram recentemente, também se envolvam, entendam, pessoal. Apenas procurem entender. Esta é uma oportunidade única. Vocês já são muito sortudos por estarem aqui agora e ouvirem isso. Se você já recebeu uma proposta desta empresa, eu costumo dizer assim: é porque de alguma forma você agradou a Deus, como eu costumo dizer sobre mim mesmo. Aparentemente, eu fiz algo bom nesta vida, já que recebi essa proposta e estou nesta empresa. Agradeço a vocês pela atenção. Agradeço pelo tempo que vocês reservaram para vir e ouvir.
e desejo a todos um ótimo dia.